Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Muito boa noite, pessoal. Boa noite, meninas e meninos. Boa noite a todos nós, né? A todos vocês. Que bom estarmos aqui. Muito bom estar com vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre como que a gente vai lidar com os nossos filhos. Vai chamando aí as amigas que precisam, que a gente vai só conversar. É uma conversa baseada, boa noite, Agna, boa noite, Alcinaí, boa noite. Vai chamando as amigas para a gente conversar sobre como é que a gente lida com os nossos filhos. E nós vamos nessa live, gente, falar sobre as 3 fases, né? Pontualidade britânica, é verdade, Alcinaí. Eu quero sim sempre, eu gosto de começar na hora certa. É isso aí, 7 horas aqui para mim. Quando é 7 horas aqui para mim, eu já começo. Então, gente, nós vamos falar sobre quais as fases, né, da nossa... quando a gente está ali na lida com os filhos. Eu quero pincelar a fase da infância, a fase da adolescência, mas eu quero focar na fase adulta, tá bom? Então, segundo Bert Helling, segundo Freud, que são os grandes estudiosos aí, né? E graças a eles que nós estamos, temos hoje, né, o conhecimento, podemos ter uma vida melhor, entender o que a gente sente, por que a gente sente isso. Gente, só foi possível isso depois de Freud, tá? Antes de Freud não se falava. Boa noite, Dinalva. Seja muito bem-vinda. Vai chamando aí as outras meninas. Então, antes de Freud, nós não tínhamos nada, ninguém que nos ensinava, que pudesse nos ensinar que nós somos governados pelo nosso inconsciente. E que esse nosso inconsciente, Freud vai chamar de um inferno em chamas. Então, primeiro vem Freud, vai estudar todo o ser humano, a consciência, o inconsciente. Então, a partir de Freud, então, a gente começa a ter uma nova visão, olhando por que eu sinto isso, de onde vem isso. Então, a gente vai vendo que é preciso, então, um desenrolar e um conhecer a nossa história para a gente realmente saber o que eu estou sentindo, por que eu sinto isso. E a gente vai ver também dentro da constelação familiar com Bert Helling, que foi depois de Freud. Primeiro foi Freud, depois foi Bert Helling. Então, o Bert Helling vai dizer que o mundo é feito por leis e por sistemas, né? E que no sistema familiar existem 3 leis que governam esse sistema. Então, a gente vai aprender hoje com Bert Helling, que é o autor, né, da constelação familiar. Foi um grande psicoterapeuta, ele era padre, psicoterapeuta, estudou muito, atendeu muitas pessoas para ele chegar na conclusão que ele chegou, de que quando a gente tem algum problema lá na nossa raiz, a gente precisa de cuidar disso. Então, a gente vai ver que com Bert Helling, gente, e Freud, e hoje nós, no final da nossa live, eu quero, então, dizer para vocês que nós vamos fazer um sorteio novamente, né? Eu já atendi a pessoa que sorteou na segunda-feira. Entrem no grupo, participem do sorteio, é muito bom, gente. E no final a gente vai ter um exercício, se vocês assim quiserem, tá bom? Então, vamos estar falando sobre a vida uterina, que é a primeira fase dos nossos filhos. A gente não tem como falar da vida adulta sem falar com a vida uterina, né? Então, a vida uterina é aquele momento que nós estamos grávidas e que aquele momento é de suma importância. A gente hoje já tem uma psicologia que já ajuda esses pais, já tem uma análise, né? Então, tá bom, Agna, ela disse que ela vai ganhar o sorteio. Tá bom, então participa que você vai ganhar mesmo. Quem ganhou a semana passada, eu atendi ontem. E foi realmente uma pessoa que precisava mesmo, viu, gente? E se você ganhar e você não precisar, você pode presentear para alguém.
Então sigam esse nosso perfil também no Instagram, que é o psicoterapeuta.Maria de Lourdes. Logo, logo a gente vai estar migrando para ele. Então, gente, nós vamos falar sobre a vida uterina, que eu já disse que é muito importante. Não é o nosso caso, acho que a maioria de nós aqui já temos os nossos filhos, mas aquelas meninas que ainda estão grávidas ou que ainda vão engravidar, é muito importante que elas então comecem a observar o momento da gravidez, se preparar para esse momento. Porque na nossa época, há 30, 40 anos atrás, gente, a gente não se preparava para isso. Hoje em dia é bom sim que se prepare, porque a medicina germânica, o Dr. Rames vai dizer que, por exemplo, 3 meses antes da mulher engravidar, olha só que louco, 3 meses antes da moça engravidar, da mulher engravidar, ela precisa estar com o organismo dela preparado, as emoções dela preparada. Então, essa pessoa que vai engravidar, ela precisa sim de um planejamento. Hoje é tudo diferente da nossa época, mas graças a Deus que hoje nós temos muitos estudos que nos ajudam a entender melhor por que nos sentimos desse jeito, o que aconteceu. Hoje, dentro da análise, a gente pode fazer isso, né? Então, tudo que refletiu em mim, refletiu no bebê, então esse bebê já vai para a vida adulta com memórias, né? E aí, então, a gente vai vendo que tem a primeira infância, que é de 0 a 7 anos. Esse momento é de suma importância, é a estrutura. Então, eu sou hoje o que eu recebi na minha infância, na minha base. É igual construir uma casa, gente. Vai construir uma casa, precisa de uma base boa, de uma estrutura boa, para quê? Para que não tenha problemas no futuro. Então, gente, a gravidez também é assim. Então, a base da criança é de 0 até 7, 8 anos. Que aí ela está naquela fase do pré-consciente. Ela ainda não tem consciência da vida consciente. Então, quando a criança chega nos 7 anos, 8 anos, ela já começa a ter a consciência. E tudo que essa criança passou lá na sua infância vai refletindo e vai indo para a sua vida de adolescente. Chegando na adolescência, a gente vai ver que na adolescência, muitos de nós pais que já temos os nossos filhos adultos, a gente sabe da grande dificuldade que nós temos, que já tiveram, não sei se vocês já passaram, o filho de vocês já passou da adolescência, quando é o momento que a gente chama da rebeldia, né? Que é o momento da adolescência. Porém, sempre lembrando que como foi a base dessa criança? Qual foi a nutrição que essa criança recebeu do seu 0 até os seus 7 anos? Porque ela não tem consciência, mas ficou tudo guardado no inconsciente da criança. Então, Freud vai dizer que tudo que a criança, ela não tinha consciência, né? Mas ela tinha um inconsciente que estava guardando tudo aquilo ali. Então, ele vai dizer que tudo que o pai, que a mãe, tudo que aconteceu ali naquele ambiente ficou armazenado no inconsciente dessa criança. Então, quando ela vai lá para o seu 7, 8 anos, ela já começa a ter uma vida consciente. Então, o que ela guardou aqui, ó, no inconsciente de 0 a 7 anos, vai começar, então, a refletir aqui na adolescência dela. Tá bom? Vocês têm alguma dificuldade com seus filhos? Já tiveram? Boa noite a todos. Podem ir entrando, sejam todos muito bem-vindos. Então, vai comentando aí com a gente que nós vamos hoje conversar. Você aprende comigo, eu aprendo com você. Você teve alguma dificuldade na criação dos seus filhos? Ainda está nessa dificuldade? Então, nós vamos estar vendo aqui. Então, tudo que essa criança recebeu nessa base, ela vai para a adolescência. Por isso, no período da adolescência, gente, é um período muito delicado. Porque é a partir daí que a criança começa a ter consciência. E hoje, essa criança com 8 anos, ela já começa a ter a ausência dos pais.
Então, olha só, na minha época era de um jeito. Nesse momento agora, que a minha filha já tem seu filho, meu filho já tem o seu filho, já é de uma outra forma. O sistema é diferente. Porém, é o que os estudiosos vão dizer. A base é sempre a mais importante. Então, por mais que hoje as mulheres já vão para fora, vão trabalhar, e essa criança começa a ficar sendo criada por avós, por funcionários. Então, aí onde reside o perigo. E aí, nesse momento, muita atenção. Porque quando seu filho já está começando com essa idade, 7, 8 anos, ele já começa a ter consciência das coisas. Dependendo da base que seu filho teve, então ele vai para essa adolescência ou mais ou menos, ou mais ou menos, dependendo da nutrição que essa criança teve. Então, quando ele chega na fase de 7, 8 anos, ele precisa de total atenção dos pais. Por quê, gente? Porque nesse momento da adolescência, vai começar a surgir, então, o cérebro dele vai começar a passar por um processo. Então, ele vai começar a desenvolver coisas que está guardado lá no seu inconsciente. E se ele não tiver aqui um ambiente bom, uns pais estruturados, um ambiente estruturado, aí é onde começa a ter os problemas. Porque a criança, quando está na fase da puberdade, o adolescente, ele quer e ele precisa de se sentir amado, de se sentir acolhido. Ele precisa do apoio dos pais nesse momento, para que ele vá para a vida adulta forte. Então, na fase da adolescência, que começa então a partir dos 8 anos, né? A gente vai então tendo o cuidado a ser dobrado. Então a gente vai então, o que a Bíblia diz sobre como criar os nossos filhos? Para nós que somos cristãos, né? Eu acredito que a maioria são ou todos são. Na base bíblica a gente vai vendo que o provérbio vai dizer: ensina o menino o caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não desvia. Então, qual é o caminho que esses pais estão orientando esse filho? Qual é? Aí fica a pergunta para todos os pais: qual é o caminho que eu recebi, que eu estou dando para esse filho? Né? Então, tem o momento da escolha. A nossa vida é feita de escolha. Então, hoje, as mães já têm dobrado a responsabilidade. Porque na minha época, eu não trabalhava fora. Eu vivia para cuidar dos meus filhos. Então, o suprimento ali de afeto, de amor, de carinho, de proteção, eu tentava o máximo que eu conseguia. Porque eu não trabalhava fora. Era o pai que trabalhava, era o pai que trazia o suprimento, era o pai que trazia todo esse apoio. Porém, hoje é diferente. Hoje as meninas estão já no mercado de trabalho, né? As meninas já entram para o casamento, já formadas, e elas querem desenvolver as suas profissões. Aí é onde está, então, gente, a atenção que precisa de ser dobrada. Então, essa mãe, ela precisa de se desdobrar para ser mãe, para ser esposa, para ser empregada ou para ser patroa, né? Quem tem um negócio próprio. Então, vai deixando aquele momento com os seus filhos de afeto, de carinho, vai ficando à parte. Isso precisa de ser olhado, porque lá na frente vem as consequências, né? A gente tem hoje uma sociedade totalmente diferente da sociedade da minha época. Na minha época, nós mães, na minha época de 50, 60 anos, a gente não trabalhava fora dificilmente, porque eram os pais que traziam o suprimento. E nós mães, então, ficava ali no acolhimento, dando a proteção, o carinho, cuidados. Hoje, as mães já dividem esse cuidado, gente, com uma funcionária. Então, precisa que esses pais estejam realmente
muito atentos à criação desses filhos. Para quê? Para que eles tenham uma base. Se o menino tiver a base, uma base boa, uma base forte, ele vai para a escola já, né, com a adolescência, e lá ele já consegue, então, lidar com as suas frustrações. Porque as frustrações já começam lá na infância. Depois ela vai para a adolescência, e essa criança, esse adolescente já vai para o colégio, ele já vai para a rua, não é mesmo? Então, ele precisa de ter uma base boa, uma base emocional nutrida, porque ele vai enfrentar os nãos da vida, ele vai enfrentar as frustrações da vida, né? Isso mesmo, a maioria das pessoas crescem em lares disfuncionais, justamente com pais com suas crianças feridas. Alguém está falando aqui, justamente, gente. Então, a maioria das pessoas, nós pais, que hoje a gente já tem essa consciência, a gente precisa de entender por que meu filho está dando trabalho. Qual foi a base que eu dei para esse menino ou para essa menina? Ou será que é eu que estou com a minha criança ferida, que não estou sabendo lidar com essa minha menina? Então eu estou frustrada com essa minha menina, eu não cuidei dela ainda, então eu vou refletir isso na minha filha. Então a gente precisa então a gente está olhando isso aí. Por quê? A sociedade, ela foi construída de forma a favorecer os problemas emocionais. A sociedade foi feita assim. Por quê? Porque lá nos anos 70, quando começou a Revolução Industrial, que a mulher abdicando seus direitos, porque a mulher teve uma fase em que a mulher foi muito maltratada. A sociedade ela foi muito machista, uma sociedade que ela começou então a oprimir as mulheres, né? De forma que a mulher não podia sair para votar, ela não podia, não podia estudar, a mulher não podia ter vida própria. Então, a sociedade se corrompeu a esse ponto. Então, as mulheres, nessa época dos anos 70, elas começaram uma revolução, que em certa parte, no meu ver e o ver de muitos estudiosos, foi muito bom. Nós realmente rompemos muita coisa, nós adquirimos muito direito, o direito de votar, o direito de estudar, o direito de ser reconhecida, né, num ambiente de trabalho onde qualquer homem trabalha. Porém, para nós mulheres, depois disso, acumulou as funções. Então, para nós, ficou uma coisa muito pesada. Porque se a mulher decidiu ser mãe, se ela já teve esse bebê, não tem mais jeito de voltar atrás. Então, a sociedade favoreceu demais, gente, demais os problemas emocionais. Por quê? Quando as indústrias, né, para que tivesse mão de obra, a mulher foi para o trabalho, então ela começou a deixar os seus filhos em casa, sendo criado pelos irmãos mais velhos, ou pelos avós, ou, sei lá, por um vizinho, por uma tia. Então tirou-se dos pais essa responsabilidade, porque a mãe foi para o trabalho. Muitas mães que não tinham seus esposos, que não tinham seus companheiros, ela tinha que ir para o trabalho, ela tinha que ir para a lida, para criar esses filhos. Então, esses filhos foram criados também longe do cuidado, do afeto, do carinho, da manutenção dessa mãe. Gente, a mãe, ela tem um papel tão fundamental na vida de um filho que até hoje nenhum pesquisador consegue descrever em palavras qual é o sentimento, principalmente do menino em relação à sua mãe e da menina em relação ao seu pai. Então, ambos, pai e mãe, são fundamentais para o crescimento saudável de qualquer criança. Então, quando chega na vida, na fase da adolescência, que essa criança, ela precisa o quê? Que agora já é um adolescente. Ele precisa, então, de um pai
que imponha limite, uma mãe que imponha limite, ele precisa de uma autoridade, de alguém que ele olhe e se espelhe, porque ele tá crescendo e ele tá naquele ambiente ali que ele precisa de um ambiente saudável. Então o menino olha demais para o pai. Freud vai dizer que o filho, ele se espelha no pai. E esse menino se espelha tanto nesse pai, gente, segundo Freud, que lá na frente, quando ele for buscar a sua parceira, ele vai buscar uma mulher parecida ou semelhante com a sua mãe. Olha que coisa mais louca. Porque o primeiro contato de uma criança é com a mãe. O amor de uma mãe por um filho é incondicional. Vocês já viram aí todo dia na televisão, tem mães que fazem loucura pelos seus filhos. E não cabe a nenhuma de nós dizer se está certo ou se está errado. Porque é o amor incondicional, não tem como descrever esse amor. Então, quando esse menino vai para a adolescência, ele não tem noção das consequências. Há um estudo, acho que é uma bióloga, que vai dizer que somente a partir dos 25 anos é que o cérebro de uma pessoa ele é formado. Olha só. Então, até esses 25 anos, esse menino ou essa menina, ele fica vulnerável. Então, o meio que esse menino, que essa menina vive, vai influenciar. Os pais que essa criança convive, ou esses avós, ele vai influenciar na vida desse menino, dessa menina. Entenderam? Então, até esses 25 anos, na nossa sociedade, diz que a partir dos 18 anos, um menino ou uma menina já é de maior, né? Ele já pode responder os seus atos. Porém, há estudos que dizem que somente a partir dos 25 anos é que o cérebro de qualquer adolescente vai então ser formado. Então ele vai passar aí por muitas etapas. E aí onde mora o perigo. Se esse adolescente até esses anos, eu falo com o meu filho, ele nem tá aqui para ver, até os 25 anos, ele teve uma fase muito difícil, porque eles estão naquela fase de descoberta. Eles descobriram o seu corpo, eles descobriram que eles são inteligentes, eles descobriram que eles são mais inteligentes que os seus pais, eles descobriram que eles conseguem ganhar dinheiro, eles estão aí na descoberta. Então, nesse momento, é um momento de freio. A gente precisa de frear. Eu me lembro que quando meu filho estava quase fazendo 18 anos, ele nem vai ver se eu falar que ele vai... Um dia ele me chamou, eu levava eles para a igreja. Eu era professora da escola dominical e eles eram os meus alunos. Eu tinha 30 e poucos alunos na sala. E ele já estava fazendo, então, quase 18 anos. Quando ele falou para mim, mãe, a partir de hoje, eu não quero mais ir para a igreja com a senhora, já vou fazer 18 anos. E agora eu quero fazer as minhas escolhas. Gente, vocês já ouviram isso dos filhos de vocês? Me conta aí. Para mim foi um baque tão grande que eu pensava que eu nunca ia ouvir isso deles, porque eu criava ali, ó. Eu chorei 3 dias e 3 noites quando eu escutei isso do meu filho. Alguma de vocês já escutaram os seus filhos dizer para vocês assim, mãe, a partir de agora eu vou viver a minha vida, eu vou ter as minhas experiências? Conta para mim aí, vou tomar um pouquinho de água aqui. Alguma de vocês já tiveram essas experiências? Então, quando chegou nessa fase que o meu filho falou isso pra mim, eu perdi o chão, gente. Porém, graças a Deus, e nesse momento eu já estava, eu estava na faculdade de teologia nessa época. Foi quando eu busquei a ajuda do meu professor, que ele era psicólogo também. Então, ele começou a me conduzir. E ele falou para mim, calma, Maria de Lourdes, o seu filho agora está se descobrindo, é um momento de descoberta. Esse momento é um momento de muita atenção, precisa de muito cuidado, precisa de freio, mas também de saltar para a vida. Algum de vocês tem dificuldade ou tiveram dificuldade no momento de saltar? Porque chega um momento, gente, que a gente precisa de soltar.
Por exemplo, a nossa sociedade diz que até os 18 anos, nós pais, né, somos responsáveis pelos atos dos nossos filhos. Não é isso? E quando, depois desses 18, 19 anos, eles já vão responder por conta própria. Mas estudos dizem que até 25 anos, o nosso cérebro ainda não está formado direito. Então, até esse momento, muitas de nós mães vai passar por momentos de dificuldades. Por isso que a gente precisa de estar emocionalmente forte, preparadas para quê? Para ajudar o nosso filho, a nossa filha nesse momento. Algumas de vocês já tiveram experiência mais ou menos assim, dos seus filhos então começarem a ir para a vida. A Moriene está dizendo que a minha filha mais velha, hoje com 16 anos, sempre diz, quer morar sozinha. Desse modelo. Hoje, os meninos com 16 anos, 17, 18, eles já querem ter sua vida própria, eles já querem sair de casa. Foi diferente da minha época e da época de muitos de vocês que aqui estão. Então, é um momento da gente estar prestando atenção como é que a gente vai ajudar essa criança. Então, se eu dei uma base boa para essa criança, que ele já foi para a adolescência com a base boa, o ambiente onde ele está é um ambiente saudável, eu vou conseguir, então, ter ali um equilíbrio e chegar o momento de soltar para a vida, porque precisa de soltar, gente. Olha só, o Bert Helling vai dizer que as 3 leis do amor que ele vai falar, que é no sistema familiar, é a lei da hierarquia, do equilíbrio e do pertencimento, segundo Bert Helling, o autor da constelação familiar. Então ele vai dizer assim, dentro de um sistema familiar existe a lei da hierarquia, nós precisamos de entender isso. Os mais velhos sempre têm prioridade. Eles devem ser respeitados. É hoje o que muitas mães têm dificuldade, muitos pais, né? A Alcinaí está dizendo que pode acontecer o contrário, deles não querer ir viver suas vidas, justamente. Os dois extremos, né, Alcinaí? Porque nesse momento precisa de um equilíbrio. Então eu vou estar falando sobre essas leis, as leis que Bert Helling, segundo ele, os seus estudos, ele vai dizer que a vida, o sistema familiar, ele é regido por 3 leis, da hierarquia, do equilíbrio e do pertencimento. Então, quando é a lei da hierarquia, é eu reconhecer que os meus pais vieram primeiro do que eu. Eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que reconhecer que os meus avós vieram primeiro do que eu. Eu tenho que reconhecer, aceitar, olhar para esses pais sem nenhum julgamento, segundo Bert Helling. Eles podem ter sido o que foi, eles podem ter tido a vida que foi, que teve. Para mim ter a minha base boa, os meus frutos bons, as minhas raízes boas, segundo a constelação familiar, a primeira coisa que eu tenho que ter é o sentimento pelos meus pais. Esse sentimento tem que ser assim, gente, segundo Bert Helling. Eu olho para os meus pais sem nenhum julgamento. Eu aceito os meus pais com todo o meu amor e com toda a minha gratidão, porque eles me deram a vida. Aí você pode perguntar, nossa, mas eu tive uma infância difícil, meu pai me abandonou, a minha mãe fez isso, fez aquilo. Segundo a constelação familiar, gente, não importa. Se você quiser ter uma saúde boa, se você quiser ter sucesso na vida, segundo a constelação familiar, gente, eu tô falando para vocês. Depois, se vocês quiserem, vão estudar o que é o Bert Helling, qual é a ideia dele. Ele disse, se eu quero ter frutos bons, eu preciso de uma raiz boa. Eu tenho que ter saúde na minha raiz. O que é a minha raiz? Os meus pais. Então, eu tenho que olhar para esses pais sem nenhum julgamento. Eu tenho que aceitar o meu pai. Eu tenho que aceitar a minha mãe. Mas é o aceitar, gente, de alma.
de alma. Eu olho para eles, tipo, não te julgo, eu só te aceito e te agradeço. Esse é o primeiro passo, é o da hierarquia. Eu reconheço que eu sou menor. Os meus pais sempre são maiores que eu. Por mais que os meus pais não estejam aqui comigo hoje, mas eu tenho que reconhecer isso e honrá-los. O que é honrar pai e mãe, segundo a Bíblia? Vocês sabem me dizer? Coloca aí pra mim, o que vocês entendem de honrar pai e mãe, gente? Vamos lá, me ajudem aí. Alguém sabe? Então, honrar pai e mãe é isso que eu disse, é tomar a vida que eles me deram. Eu tomo a vida que os meus pais me deram e agradeço. Eu não julgo. Porque quando eu entro no julgamento com os meus pais, eu enfraqueço. E o que é que o Bert Helling vai dizer? Que quando nós vamos para a vida sem a força dos nossos pais, nós somos criaturas sem força, mancas. Nós somos criaturas desnutridas. Então, Bert Helling vai dizer sobre a lei da hierarquia. Eu preciso de reconhecer que os meus pais vieram primeiro do que eu. Os meus irmãos mais velhos, as pessoas mais velhas, eu tenho que aceitar, justamente, Muriene, aceitar e respeitar, honrar. Aí depois a gente pode, depois de um outro live, falar sobre isso. Qual é a diferença de respeitar e aceitar e honrar? E qual é a diferença que às vezes nós também, sem entendimento, sem consciência, nós carregamos coisas dos nossos pais que nos atrapalham no dia a dia, tá? E nós precisamos então de devolver isso para os nossos pais. Isso se a gente quiser ter uma vida equilibrada, uma vida boa, uma vida plena. Então, a lei que o Bert Helling vai dizer da hierarquia, eu devo reconhecer, eu devo respeitar, eu devo entender isso. A outra é a lei do equilíbrio. Ele diz que em todo sistema familiar existe a lei do dar e receber. Então, se eu tenho essa lei, eu conheço essa lei, eu preciso de entender que eu vou ter um momento que eu ajudo o meu filho, mas eu não carrego ele nas minhas costas. Ajudar é diferente de carregar. Olha que louco. Por quê? Porque precisa do equilíbrio das 3 leis. Hierarquia, equilíbrio e pertencimento. Então, Bert Helling diz que tem que ter um equilíbrio aí. Porque quando nós, pais, damos demais para os nossos filhos, nós, então, estamos dizendo para eles assim, inconscientemente, nós não falamos isso consciente. Nós estamos dizendo para ele, meu filho, você é um inútil, você não dá conta, você é muito fraquinho, você não dá conta da vida. Então, o Bert Helling vai dizer, quando eu faço isso com os meus filhos, eu mingo a força deles. Entenderam? Então, quando o meu filho já é um adulto, já está com seus 25 anos para frente, já trabalha, já tem a sua vida, ele tem que se desenvolver. Porque se eu não faço isso, se eu não deixo o meu filho desenvolver, porque tem mães e tem pais, gente, que são doentes também, porque devido à infância que eles tiveram lá no passado, eles não se curaram da sua criança ferida, faltou a desproteção para eles, então eles querem proteger demais o filho. Faltou o amor, eles querem dar muito amor que sufoca. Faltou o afeto, o carinho. Então tem pais que são tóxicos, segundo Bert Helling. Por que quando acontece isso? É porque faltou lá atrás. Então quando faltou lá atrás, eu quero recompensar aqui na frente. Aí onde nós erramos e nós pecamos e nós então atrofiamos os nossos filhos. Então se o meu filho já é um adulto, eu tenho que deixar ele ir para a vida. Por mais que esse filho vai passar os perrengues dele. Gente, nós passamos, você passou, você passa. Todos nós passamos. Então não cabe a mim como mãe, por exemplo, hoje, os meus filhos são adultos. Eles têm a vida própria deles.
Não cabe a mim interferir, dizer para ele, você vai fazer assim, você... Não. Bert Helling diz que quando eu faço isso, eu atrofio esse filho. Então, eu preciso de saber o equilíbrio aí. A hora de dar, o que eu vou dar para ele? Eu dou carinho, atenção, amor, eu vou orar, eu vou aconselhar. São coisas que cabem a nós, mães e pais, depois que o filho está adulto. Mas não cabe a nós, pais, mães, conduzir a vida dos nossos filhos. Justamente. As dificuldades trazem o amadurecimento. E se eu não deixo o meu filho ir para a vida, ele não vai cair, levantar, ele não vai amadurecer, gente. Então, nós não somos eternos, ninguém é eterno. O seu filho não vai ter você a vida toda. Então, é por isso que o Bert Helling diz, e tem que ter a lei do equilíbrio. A hierarquia, equilíbrio e o pertencimento. O que é a lei do pertencimento, segundo Bert Helling? É quando todos nós pertencemos a uma família, a um sistema. Nós temos um vínculo. Então, ele diz que todos que pertencem a essa família, eles não podem ser excluídos. Quando eu excluo alguém do meu vínculo familiar, olha o que é que o Bert Helling diz. Todo o sistema sofre. Então, se eu tenho alguém na minha família que eu excluir aqui dentro e aqui, ó, um irmão, um tio, excluir meu pai, excluir minha mãe, não, meu pai era um bêbado, minha mãe era uma prostituta, não quero. Gente, é tão louco, o que é que a constelação familiar vai dizer? Quando eu excluo, a vida vai lá e inclui. Como assim? Quando eu excluo alguém do meu sistema familiar, a vida se encarrega de trazer outra pessoa com aqueles mesmos comportamentos para me tratar. Aí o Bert Helling vai dizer, aí quando eu excluo a minha mãe, não gosto da minha mãe porque ela é assim, ela é assada, eu não gosto do comportamento dela, eu não gosto, a vida dela foi muito... Aí vem uma filha minha ou uma neta minha, igualzinho a minha mãe, com os comportamentos, a aparência. E o Dr. Rames vai dizer mais. Ele vai dizer que nós herdamos dos nossos antepassados, não só o físico, por exemplo, fulano tem o olho parecido com o da mãe, fulano tem o nariz parecido com o do vô. Essas são características físicas. E o Dr. Rames vai dizer, além de herdarmos características físicas, nós herdamos também o emocional. Ou seja, a minha mãe era muito ruim, muito difícil. Aí vem a minha filha com o mesmo comportamento, com a mesma natureza. Então o Bert Helling vai dizer, não exclua ninguém do seu sistema. O seu sistema familiar, ele tem que estar incluso, todos inclusos. Tá? Para quê? Para que todo o sistema seja sadio. Todos precisam de se achar pertencentes a essa família. É muito... É como se fosse assim, muito forte. Quando o Bert Helling vai dizer, quando eu excluo alguém da minha família, quando eu não aceito, vem o outro igualzinho. Para quê? Para me tratar. Porque as pessoas chegam na nossa vida para nos ensinar alguma coisa. E se eu não entendo isso, se eu não tenho consciência disso, a vida vai mandar outra pessoa, até eu me render. Então eu preciso de aceitar. Aí eu volto lá no meu filho novamente. Quando o meu esposo faleceu, o meu netinho tinha 7 meses. E o meu netinho é muito parecido com o meu esposo. Tem as características físicas. A cabeça, os redemoinhos, o pezinho. E provavelmente a natureza. Tá? Aí o meu filho um dia chegou para mim e falou, mãe, eu acho que eu não tive paciência com meu pai. Olha só o que ele entendeu.
E aí veio o Dimitri agora, parecido demais com ele, e parece que a natureza também é igual. E agora, mãe, eu falei, agora, meu filho, você tem que se render à vida, aceitar, ter paciência, porque ele precisa de você, ele é apenas um bebê. E se ele vier com as características de seu pai mesmo, as físicas a gente já sabe que tem, as outras, você vai ter que aprender a lidar com essa situação. Então, o que o Bert Helling diz? Se eu não aceito no meu pai alguma coisa, vai vir o meu filho com aquilo. Se eu não aceito na minha mãe alguma coisa, vai vir uma filha, uma neta, alguém. Para estar sempre lembrando, a sua mãe pertence ao seu sistema familiar. Não tem como você excluir. Vocês já ouviram alguém falar isso? Que quando a gente exclui alguém do nosso sistema, a vida inclui? Alguém já ouviu alguma coisa nesse sentido? Vou tomar uma água enquanto vocês me contam. Então, gente, lidar com os nossos filhos na fase infantil, adolescência e adulto tem muito a ver como que eu lido comigo. Eu sou uma mãe que me compreendo, vai ser mais fácil compreendê-los. Eu sou aquela mãe que eu não me perdoo, vai ser difícil perdoá-los. Eu sou aquela mãe que eu não me amo, então vai ser difícil amar com amor equilíbrio. Porque precisa do amor com equilíbrio. Porque muitas vezes não é amor, é dependência. Então, quando a gente vai para a vida adulta com essas dificuldades, a gente encontra, então, muitas dificuldades com os nossos filhos. Gente, é muito interessante que a Cássia, que é uma grande psicóloga, ela é psicóloga e ela é consteladora. Eu vou tomar uma água de novo, gente. Então, ela diz assim, hoje, quando eu atendo muita a juventude. Então, as meninas, né, entram e vão começando a falar da sua dificuldade. Aí ela fala, você tem dificuldade com a sua mãe, pelo que você está falando. Como é o seu relacionamento com a sua mãe? Como é seu relacionamento com seu pai? Então, o que eu quero trazer para nós hoje? Para que eu e você reflita. Se eu tiver com alguma dificuldade com os meus filhos, é porque tem alguma coisa aí para que eu traga a minha consciência, que está lá no meu inconsciente, e trate. Será que eu estou aceitando os meus pais como eles são realmente? Será que eu tenho o quê? Vergonha? Tenho raiva? O que eu tenho deles? Gente, isso é inconsciente, não é porque a gente quer. Lembra que Freud diz que vai guardando tudo lá na infância? Então, quando a gente vê ali, dependendo do que a criança passou, vê o pai fazendo alguma atrocidade com a mãe, a vontade dessa criança é de matar esse pai. Isso é normal. Só que ela guarda isso no inconsciente dela. Aí ela vai para a vida adulta, ela não tem consciência disso. Está inconsciente. Então, isso vai atrapalhando a vida dela, vai atrapalhando o dia a dia. Então, para os pais que ainda estão criando seus filhos, a ausência do pai, gente, é muito difícil na vida de uma criança. Quando a criança tem dificuldade do pai, ela então vai para a vida com problemas psicológicos. Freud é quem vai dizer isso. E a gente está vendo aí esparramado na sociedade, né? A maioria das pessoas que estão na delinquência, dos adolescentes, vai olhar lá a estrutura familiar. Então, a família, gente, é a base. Nós, pais e mães, temos uma grande responsabilidade. A base, precisa de dar uma base boa.
Aí você pergunta, mas e se eu não dei, o que eu faço? Hoje você pode olhar para isso e corrigir. Por quê? Hoje os estudos mostram que através da nossa mente, nós podemos ressignificar a nossa história, olhar para ela, aceitar a nossa história, limpar o que tem que limpar, devolver aos nossos pais o que tem que devolver. Então a gente vai para a vida com muita força. No sistema da constelação familiar, tem duas frases muito importantes, que elas são muito polêmicas. Que é assim, o Bert Hellinger diz assim: o sucesso tem a cara da mãe e a prosperidade tem a cara do pai. Forte, né? Então, ele vai dizer, você quer ter sucesso na vida? Volta o olhar para sua mãe. Aceita, entenda, não julgue. Você quer ter prosperidade na vida? Segundo Bert Hellinger, gente, estou falando segundo a constelação familiar. Aceita o seu pai como ele é. Ah, mas meu pai fez isso, fez aquilo. Na constelação familiar, o Bert Hellinger não tem desculpa. Você deve a vida a eles. Nós devemos a vida aos nossos pais. E os nossos filhos nos devem. Por isso que nós temos que impor respeito, sim, com os nossos filhos. Você tem que dizer para eles, eu sou maior do que você. Você pode ser o que for. Você pode ter o dinheiro que você tiver. Você pode ter a formação que você tiver. Muitos filhos hoje, os pais trabalharam, fizeram deles doutores, né? Pessoas bem-sucedidas na vida. E hoje os filhos têm dificuldade de reconhecer isso. Ah, foi meu próprio mérito. Aí onde está o problema? Uma sociedade totalmente disfuncional, um monte de jovens, tudo formados e com muita dificuldade de romper para a vida. Não trabalho. O Sinaí está perguntando se eu trabalho com constelação familiar. Não trabalho, mas eu tenho uma amiga que é terapeuta MPC, que é psicanalista. Ela é excelente. Depois, se vocês quiserem, me fale que eu vou passar para vocês. Eu confio no trabalho dela. Então, o que é que a gente precisa de compreender? Eu preciso de pôr limite nesses meus filhos e dizer a eles, você pode até aqui, filho, daqui para cá não, tá? Daqui para cá é a mamãe que manda. Então, hoje os pais têm muita dificuldade com os filhos, porque faltou a base. Mas hoje você pode olhar para isso, você pode tratar essa base, tratar esses seus sentimentos e as suas emoções que você tem com seus pais. Então, você começa a dar bons frutos. A Cássia Machado, que é essa psicóloga, ela vai dizer também sobre o problema das mães que são adotivas. Ela diz que tem uma grande dificuldade também. As mães que são adotivas precisam de compreender, segundo a Cássia, viu, gente? Depois vocês procuram quem que é a Cássia Machado aí na internet, ela é excelente. Eu fiz 3 aulas com ela que eu fiquei assim, meu Deus. E descobri que eu tinha vergonha do meu pai. Eu falei, gente, eu achava que eu era bem resolvida com meu pai. Olha só, estava lá no meu inconsciente, gente. Então, as coisas que estão aqui no nosso inconsciente, só através da análise que a gente traz para o consciente e a gente trata. E com a Cássia eu descobri. Eu descobri que eu tinha vergonha do meu pai, olha só. Aí eu tive que fazer todo o trabalho, né? Fiz a terapia. E então me encontrei, falei, Jesus amado. Então procura aí dentro de você. Isso é algo que ninguém pode responder para você. Procura aí dentro dos seus sentimentos, dentro das suas emoções. O que eu sinto pelos meus pais? Como eu vejo eles? Eu me orgulho deles, das minhas raízes? São perguntas que você pode fazer para você e você pode responder para você.
E se você não souber como responder, porque tem muita coisa que está no inconsciente, você precisa de uma ajuda. Então, é a lei do Bert Helling para que um sistema familiar seja sadio, precisa ser a lei do amor, que é embasada na hierarquia, no equilíbrio e no pertencimento. Então, nós não devemos e não podemos excluir ninguém da nossa família. Quando a gente exclui, a vida inclui. E aí? Então, quando a gente vai para a Bíblia também, a gente vai vendo quais são, né, as orientações da Bíblia. Então, lá também Paulo vai dizer: pais, não incentive a ira nos vossos filhos. Então, quando o pai, ele tem problema, ou a mãe, os pais, estou falando no geral, né, gente? Ele também tem culpa, porque ele incentiva também a ira no filho. Então, a Bíblia diz que é para honrar o pai e a mãe. O que é honrar o meu pai e a minha mãe? É eu aceitar essa vida que eles me deram, eu tomar essa vida que eles me deram, ser grata. Eu preciso de honrar esse pai e essa mãe. Se eu quiser, a Bíblia diz, quer ter longos dias na terra? Quem vai dizer isso é a Bíblia. Então, honra o teu pai e a tua mãe. Não é assim? Que lá no Êxodo vai falar? Então, gente, todos nós, olhando para dentro de nós, qual é o problema que eu tenho com a minha raiz? Comece, então, a fazer uma análise da minha vida. Qual é o problema que eu tenho com a minha raiz? Eu preciso de olhar para isso. E a maioria deles estão lá no nosso inconsciente. Aí volto de novo na Cássia Machado. Olha o que a Cássia diz. Gente, quando a gente tem algum problema na vida, olha que louco que ela está dizendo. Quando a gente tem algum problema na vida, procura que tem algo lá na raiz para ser tratado. Porque segundo eles, os estudiosos desse sistema, tudo tem a ver com as minhas raízes. Se eu tenho um bom relacionamento, se é de bom grado, se eu sou grata, se eu não tenho sentimentos ruins com essa raiz, com esse meu pai, com essa minha mãe, então eu vou forte para a vida. Então chegar no momento de cortar o cordão umbilical do meu filho, eu vou aceitar isso. Chegou o momento de eu cortar o cordão umbilical, eu tenho uma estrutura boa, eu tenho o meu emocional já preparado, então eu vou dizer, vai filho, vai para a vida, eu te abençoo, com todas as sortes de bênção. Abençoa o seu filho, deixa ele ir para a vida. Já tem 18 anos, 19, já começou a estudar, já tem sua vida própria. Você não pode fazer isso com a criança, com um adolescente. Mas nós erramos, gente, quando nós queremos governar a vida dos nossos filhos. Não, você tem que fazer o curso tal, você tem que casar com um homem tal. Olha como nós erramos. E quando nós fazemos isso, o Bert Helling diz que nós tiramos a força desse filho ou dessa filha. Nós atrofiamos esse filho ou essa filha para a vida. Então, esse filho e essa filha não tem força para romper. Então, é isso que eu quero que vocês comecem a olhar. Eu tenho dificuldade com os meus filhos? Onde está? Eu tenho alguma coisa com a minha mãe. Qual é a peleja que eu tenho aqui dentro de mim? Qual é o sentimento que eu tenho contra minha mãe, contra o meu pai? E aí, gente, se você descobrir sozinho, comece a limpar. Não tenha vergonha de descobrir os sentimentos, tá? Não tenha. Quando eu descobri que eu tinha vergonha do meu pai, eu falei, meu Deus, que loucura. Se você me dissesse isso, eu ia dizer, você tá doida? Mas eu não tinha consciência. Depois do meu processo, eu vi que eu tinha. E a vergonha, segundo a neurociência, é a energia mais baixa que tem. Ela é 20 Hz. Quando eu tenho vergonha, então eu não tenho energia para mim ir para a vida. Então aqueles filhos, por exemplo, que tira dos seus pais apenas aquilo que lhe convém,
Olha o que é que o Bert Hellinger vai dizer. Quando eu, Maria de Lourdes, tiro dos meus pais, sugo dos meus pais, apenas aquilo que eu quero, pro meu bel prazer, só para mim me achar, o que acontece? Eu vou pra vida, eu fico na vida sem força, totalmente. Não tenho força para ir. Eu não tenho consciência, muitos filhos fazem isso. Tira dos seus pais até o que não deve. E os pais sem entendimento, sem consciência, vai liberando, sem consciência de que quando eu faço isso, quando eu dou demais, eu estou atrofiando o desenvolvimento e o amadurecimento desses filhos. Muito difícil, né? Mas nós podemos olhar para a nossa história, olhar para os nossos sentimentos e ver como é que eu estou, qual é o sentimento com meu pai, com a minha mãe, para quê? Para que eu faça então aí uma limpeza, para que eu faça uma reflexão e para que eu vá para a vida forte, tá? Então, se você é aquela mãe que tem dificuldade de olhar para os seus filhos, se você é aquela mãe que tem dificuldade de soltar os seus filhos, se você é aquela mãe, eu digo mãe e pai, tá gente? Pais, que quer governar a vida dos seus filhos, você está atrofiando o seu filho. Então, esse menino e essa menina que já tem 18, 20, 25 anos, gente, tem filhos que tem 20, 30 anos, que ainda estão na barra da saia dos seus pais. Tem que olhar isso aí. Tem que olhar. Não tenha vergonha de olhar para isso. Não tenha. Tem algum problema aí. Então, a Cássia vai dizer a respeito das mães adotivas. As mães adotivas precisam de ter a consciência. Eu tenho, esse filho é meu filho de amor, de coração. Eu amo. Mas esse filho tem características biológicas da sua mãe biológica, do seu pai biológico. E muitas mães, a Cássia diz, que não aceitam isso. Aí ela diz que quando a gente não aceita, olha novamente a aceitação. Quando eu não aceito, então eu travo a vida desse filho, dessa filha. Então a Cássia diz, gente, eu tenho um problema demais com as mães adotivas que vêm aqui no meu consultório. Porque elas querem, porque querem que eu diga para elas que o filho adotivo é dela. Não é, ela fala assim, não é, gente. É filho do amor, filho do coração, filho do cuidado. Mas essa criança, ela vem com características dos seus pais biológicos. E, quando não, com emoções. Dependendo da gravidez que essa mãe teve. Então, se essa mãe se sentiu desamparada, desprotegida. Por isso que nas adoções tem os problemas aí com os filhos. Eles se sentem só, eles se sentem abandonados, eles se sentem inseguros. Porque devido à gravidez que essa mãe teve. O sentimento que essa mãe teve. O que essa mãe sentiu nessa gravidez, esse filho carrega. Eu atendi uma moça o ano passado, uma adolescente. Ela tem 12 anos. Aparentemente, assim, gente, não tem nada pra você ver. Não, o que essa menina tem? Aparentemente não tem nada. A família perfeita, os pais perfeitos. E o que acontece? E eu fui buscando. A menina com muita dificuldade na escola, a menina com muita dificuldade na igreja, só ficava trancada dentro do quarto com seu celular. E a mãe, então, o pastor dessa mãe veio até mim, pediu ajuda, e eu atendi essa menina. Aparentemente, na primeira sessão, eu falei assim, gente, mas aparentemente não tem nada. Ela é uma menina linda, saudável, estuda no bom colégio. E eu não sabia que a menina era adotiva, gente. Não sabia. E aí eu fiz o exercício com ela. Quando eu fiz o exercício com ela, eu falei, entendi. Tá aqui o problema. Ela se sentia sozinha. Ela falou pra mim assim, pode ter 1000 pessoas, a minha casa pode estar cheia de pessoas, a igreja. Eu aqui dentro, eu me sinto sozinha.
Eu tenho uma sensação de estar sozinha no mundo. Aí eu comecei a analisar. Aí, quase já na segunda sessão, ela me disse que ela era filha adotiva e que ela guardava esse sentimento com ela. E ela queria entender por que a minha mãe me doou. Por que ela fez isso? A senhora tem uma resposta? Ela queria uma resposta. Entende? Ela tinha tudo aparentemente, estuda em bom colégio, tem os pais abençoados. Os pais fazem de tudo por ela. Mas ela se sente só, abandonada. Então, a gente foi ver na gravidez da mãe, a mãe se sentiu assim. A mãe se sentiu sozinha, desamparada dessa gravidez, o parceiro não amparou, deixou ela sozinha. Então, ela foi para essa gravidez toda, querendo abortar. A menina sentia tudo. Ela se sentiu só durante a gravidez toda. Então, gente, é preciso olhar para isso, tem que trabalhar isso. Então, as mães adotivas, a Cássia diz que precisa de estar observando isso. Não, mas eu dou tudo para o meu filho. É verdade, você dá mesmo. Mas a nutrição que ele precisava lá no útero, na vida uterina, ele não teve. Então, hoje é preciso que essa criança precise de ajuda. Hoje pode ser um rapaz, uma moça, já uma mulher já adulta, né? Então, é isso. O que nós precisamos de entender é que lidar com os nossos filhos, ter sucesso na vida, tem muito a ver com a vida que eu tive na minha infância. Eu sou hoje o que eu recebi na minha infância. Você é hoje o que você recebeu na sua infância. Tá certo que o meio ajuda, hoje a gente já tem muitas ciências que nos ajudam, e a gente, graças a Deus, a gente está tendo acesso a isso, né? Isso é ótimo. E se você puder, faça análise, invista no seu autoconhecimento, tá? Porque são questões que a gente precisa de estar olhando. Às vezes, os pais não querem olhar para isso. O filho tá lá, se sentindo só, não vai para a vida, não rompe. E os pais ficam aí sem entender o que está acontecendo. Aí fala, é o diabo. Não, gente, não é o diabo, tá? Nem é Deus, nem é o diabo. É isso que eu quero trazer para vocês. É o que ele passou lá na sua infância, lá na sua vida uterina, segundo os estudos da psicanálise e segundo os estudos do Bert Helling, que é da constelação familiar. Tá bom? Então, eu quero perguntar para vocês querem que a gente faça um exercício hoje? Algumas de vocês querem que a gente trabalhe com os nossos pais, porque se todos nós tivermos uma base boa com os nossos pais, um relacionamento bom com os nossos pais, aqui dentro, gente, aqui dentro e aqui, ó. Aí tudo fica mais fácil, flui melhor em todas as áreas da nossa vida. E eu quero perguntar para vocês querem que a gente faça o exercício? Me contem aqui se vocês querem, porque se vocês não quiserem também a gente não faz, não tem problema. E sim, a Agna está dizendo que sim. Alguém mais vai colocando para mim esse sim. E que a gente vai então olhar para isso. Em alguma área da sua vida você está tendo alguma dificuldade com o seu filho, com a sua filha? Se você estiver tendo alguma dificuldade, é bom olhar para a raiz. Por que está assim? Por que está acontecendo isso? Que tipo de emoção que está vindo aqui à tona? Tá? Eu quero dizer para vocês que nós somos pessoas cristãs, pessoas que estamos lendo a Bíblia, jejuando, orando, consagrando as nossas vidas. Porém, gente, eu faço parte também de um grupo de pessoas de igreja que precisa muito da ajuda psicológica. Porque são pessoas que tiveram uma infância difícil. Sim, para o exercício. Alguém mais quer o exercício? Coloca para mim aí.
Então, não tenha vergonha de olhar para isso. Eu e você, todos nós temos as nossas sombras. Não é porque hoje eu sou um pastor, uma pastora, um líder, um juiz, um advogado. Gente, nós temos as nossas sombras. Nós temos problemas sim com as nossas raízes. Os estudos estão mostrando aí todo dia. Então não tenha vergonha de olhar para isso. Tá? Não tenha vergonha de entender por que está acontecendo isso com meu filho. Por quê? O que está acontecendo com meu filho? Ele não rompe, ele não vai, ele tem essa dificuldade. Então a gente vai trabalhar isso e a gente vai compreender isso e a gente vai tratar isso. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Ficou alguma dúvida? Foi muito... vocês não entenderam nada? Vocês entenderam alguma coisa? Me contem aí. Exercício, a Ednova também quer o exercício, alguém quer mais? O Sinaí está dizendo, depois que eu fiz o processo de terapia, não tenho mais dificuldade de olhar para as sombras. Que coisa boa! Parabéns ao Sinaí. É isso. A gente saber olhar para as nossas sombras e a gente então aceitar isso. Falar assim, gente, eu tenho esse problema. Então eu vou enfrentar ele. Elsa, é verdade. A Elsa está dizendo que o filho dela está no processo, gente. E eu vou falar aqui, né, Alcinaí? A Alcinaí primeiro veio buscar ajuda para ela. Foi muito lindo. E depois a gente fez, né, a ressignificação da gravidez dela, que foi difícil. E depois o filho dela veio por livre e espontânea vontade, gente. Tá? A gente faz, assim, nada é forçado, não pode ser forçado. A pessoa tem que querer. Porque se não querer, se não tiver o querer, não flui. A gente vai para a Bíblia e a gente vê isso, né? Todas as vezes que Jesus fazia uma cura, vocês sabem, vocês se lembram disso, né? Ele perguntava, o que queres que eu te faça? Ué, ele era Deus, sabia de tudo, ué. Para que ele perguntava? Não é verdade? Mas é porque o querer faz a diferença. Eu quero. Quando eu quero, eu movo o universo ao meu favor. E a coisa flui. Né? Então Jesus sempre falava, o que queres que eu te faça? Ou o cego lá, o homem está cego, Jesus sabia como estava cego. O homem disse, Senhor, eu quero ver. Então ele quer ver. Então veja, a tua fé te curou. Né? Então todas as vezes que você vai ver Jesus lá, ele está falando isso. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Olhe para você. Veja a sua sombra. Todos nós temos. Eu tenho a minha, você tem a sua. Eu tenho trabalhado as minhas, mas tenho muitas ainda a trabalhar. Nós estamos no processo. Ninguém está pronto ainda. A maior ignorância é aquela pessoa que acha que já sabe de tudo. A própria Bíblia, de novo, volto lá na teologia. Vocês pecam por falta de conhecimento. Não é assim que a Bíblia diz? Aí as pessoas ficam arraigadas ali, gente. Com tanta dificuldade nos seus relacionamentos, nas suas raízes. E tá ali, ó. Não quero, eu tô fechada para isso. Alguém tá me perguntando aqui, deixa eu só responder. Em relação a você se sentir sozinho entre as pessoas, mesmo sem ser adotado. Isso pode ter alguma coisa com o que faltou para você lá na sua infância. Porque às vezes a gente tem o nosso pai e a nossa mãe, mas não foi suficiente o que eles nos deram. Como afeto, carinho, atenção, proteção. Então, às vezes eu fui criada ali com o meu pai e com a minha mãe, mas a minha mãe era desprovida disso. Ela não tinha consciência, gente. O meu pai não tinha consciência. Hoje é que nós temos consciência. Hoje nós temos a ciência ao nosso favor. Hoje nós temos a internet ao nosso favor. Olha quantos conhecimentos que chegaram até nós. Mas na época dos nossos pais, eles não tinham.
Então os nossos pais nos deram aquilo que eles acharam que era melhor, mas nem sempre o melhor foi o suficiente. Porque às vezes eu estava ali sendo cuidada do meu pai e da minha mãe, morando na mesma casa, mas não quer dizer que eu estava sendo suprida. Então, quando eu me sinto isso, quando eu tenho essa sensação, é porque faltou sim a proteção. Alguma coisa aconteceu lá na sua infância, ou algum episódio, algum acontecimento, e você guardou aqui no teu inconsciente, e você veio para a vida adulta se sentindo desprotegida, se sentindo só. Então você precisa de olhar para isso, tá? Que bom que você já vê isso. Isso já é um bom caminho andado. Você já sabe que tem isso. Eu me sinto sozinha. Por que eu me sinto sozinha? É uma sensação. Tem pessoas que têm a sensação de abandono. Parece que todo mundo me abandonou. Aquela sensação. Tá todo mundo ali por perto, mas é a pessoa que sente. A pessoa tem a sensação de desproteção. Então tem muito a ver e tem tudo a ver com a sua infância. Então, como faço para transmitir para os meus filhos? Inconsciente, você já deve ter transmitido para eles. Quando eu sou uma pessoa medrosa, inconscientemente eu passo medo para os meus filhos. Quando eu sou uma pessoa insegura, inconscientemente eu passo insegurança para os meus filhos. Então, tá vendo que tudo tem a ver comigo? Então, se você descobre em você alguma coisa dessas, busca ajuda. Porque hoje, graças a Deus e graças ao conhecimento, esses grandes estudiosos têm estudado a mente humana, o comportamento humano, e eles têm nos ajudado muito. Hoje você pode ressignificar a sua vida, refazer a sua história através da sua mente. A neurociência diz que você pode ressignificar a sua história e refazer a sua mente. Olha que lindo! Através da sua mente. Você pode reprogramar ela. Então você pode criar, né, uma nova história. E isso vai te fortalecer e vai te deixar forte para você ajudar os seus filhos e ajudar as pessoas. Então, você vai olhar para dentro de você e você vai se perceber. Será que eu tenho alguma dificuldade com os meus pais? Será que é consciente? Se for consciente, tá fácil. Você vai trabalhar em cima. Mas e se for inconsciente? Aí você vai precisar de ajuda. E como é que eu faço para me descobrir isso? Olha para você. Você tem dificuldade em qual área da sua vida? Com a sua filha? Com seu filho? Você tem medo da vida? Você tem medo de romper? Você tem medo? O que é? É você que vai fazer essa análise. E se você precisar de ajuda, você busca ajuda. Quando você faz isso, você traz do inconsciente para o consciente e você trabalha nisso. É o que Freud vai dizer, o Jung. Ele diz que não tem como eu tratar alguma coisa se eu não tenho consciência. Então eu preciso de trazer do meu inconsciente para o meu consciente, olhar para isso, aceitar isso, trabalhar isso e jogar e me curar. Tem como, gente, se curar, tá bom? Então nós vamos fazer o exercício agora. Alguma pergunta, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá muito complicado? Vocês não estão entendendo nada? Como tá aí? Me fala. Então, se nós somos pessoas fortes emocionalmente, provavelmente os nossos filhos também, por mais dificuldades que eles tenham, que a gente também deu aquilo que a gente tinha para eles, mas com certeza eles também estão aí na vida, lutando com eles, tendo suas experiências, cai, levanta, porque a vida é isso. Às vezes a gente quer proteger os filhos demais. Ah, não, eu não quero que meu filho passe por isso. Não faça isso, não. Se ele tiver que passar para o crescimento dele, deixa ele passar. É o momento dele, tá? É o momento dele e ele precisa disso para ele crescer na vida. A gente só cresce com as experiências da vida. Tá bom?
Vamos então para os nossos exercícios. Vocês querem que a gente vai fazer? Vamos fazer então? Nós já vamos terminar, que já é 8h10. Isso, já passei do horário, né? Então vamos lá, gente. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o som aqui da televisão. E eu quero que você então esteja num lugar, num ambiente bem tranquilo. Se eu tossir, vocês não importa, tá? E eu quero que vocês então vamos fazer nosso exercício, que é bem fácil, bem simples. É só para você ver se você se identifica. Se você se identifica com alguma coisa que eu falei, se você tem alguma coisa, consciente ou inconsciente, a respeito de seus pais. Se você tiver com alguma dificuldade na sua vida, com seus filhos, tudo tem a ver com a dificuldade que você tem com seus pais. Então eu quero hoje chamar você para fazer essa reflexão. Vamos fazer a nossa respiração, vamos fazer o nosso exercício? Todo mundo preparado? Faz assim para mim, tá todo mundo preparado, no lugar tranquilo? Dá um joinha aí, nós vamos começar. Você fica no lugar tranquilo, no lugar que você pode relaxar, no lugar que você pode se concentrar em você. Tá? Então vamos lá? Eu vou pedir para você então fechar seus olhos. Você vai inspirar e respirar, que é aquela que eu ensinei. Inspiro, seguro e solto. Então você vai fazer essa respiração 5 vezes. Para quê? Para que o seu cérebro oxigene melhor. Fecha os olhos e vai olhando agora para dentro de você. Fecha os olhos, inspiro e respiro. Enquanto você inspira e respira, você está colocando em equilíbrio a sua mente e as suas emoções, cérebro e coração. Inspira e respira. Relaxa o seu corpo. Relaxa os seus ombros. Se você estiver no lugar onde você possa soltar o seu corpo, é melhor. Quanto mais relaxado você estiver, é melhor para você. Inspira, respira. E vai agora olhando para dentro de você. Começa agora a se observar qual é os teus pensamentos, sentimentos e emoções a respeito dos seus pais. Se você conseguir, mentalmente, coloca os seus pais na sua frente aí agora. Traz eles aí para você mentalmente, olha para eles. Olha nos seus pais, olha nos olhos dos seus pais. E só observa o que você sente. Qual é o sentimento ao olhar nos olhos dos seus pais? Observa, veja se vem algum sentimento. Se vier, você não finge que não está vendo. Se vier, você então deixa ir. Você diz, eu libero e abro mão agora desse sentimento que eu senti agora,
se for um sentimento negativo a respeito dos meus pais. Se for positivo, não tem problema. Se vier algum sentimento negativo, gente, olha nos olhos dos seus pais. Se vier algum sentimento negativo de raiva, de medo, de vergonha, pena, não sei. Se vier algum desse tipo de sentimento negativo, você diz para você agora: fulano, eu libero e abro mão agora desse sentimento ruim a respeito dos meus pais. Não quero sentir isso, não quero sentir isso. Limpa isso aí, limpa isso primeiro em você. Se você vê algum sentimento negativo a respeito de seus pais, se veio algum sentimento negativo, então você vai limpar. E você então diz: fonte criadora, criador de tudo que é. Nesse momento, eu te peço, Deus, que tu limpe em mim esses sentimentos que veio aqui agora a respeito de meus pais. E você diz: limpa em mim, Criador, limpa em mim. E você diz várias vezes que é para o teu cérebro entender: limpa em mim, limpa em mim, limpa em mim. E se veio algum sentimento, então você vai olhar para esse sentimento como se fosse algo que você consegue palpar. E você diz: tá cancelado, cancelado, cancelado. Eu não quero sentir isso a respeito de meus pais. Se tiver algum sentimento negativo, você faz isso. Observa o sentimento, se vier, e diz: eu cancelo agora esse sentimento ruim a respeito dos meus pais. Tá cancelado, cancelado, cancelado. Diga com autoridade. A tua mente dizendo para o teu cérebro. O teu cérebro entende isso. Inspira, respira. Então olha nos olhos dos seus pais. Olha para eles sem nenhum julgamento agora. Só olha. Não julga. Só olha para eles. Veja o que você sente. Vem sentimento de quê? Então você vai, olha nos olhos deles, sem nenhum julgamento. Se você conseguir, segura na mão deles e diga a eles: eu amo vocês. Eu quero a partir de agora olhar mais com carinho para todos os sentimentos que eu sinto a respeito de vocês. Diga para eles: eu tomo a vida dizendo sim. A vida que vocês me deram. Gratidão, mamãe. Gratidão, papai. Diga para eles: vocês foram o portal que Deus usou para me trazer ao mundo. Gratidão, mamãe. Gratidão, papai. Gratidão pela vida. Gratidão por tudo que vocês fizeram para eu chegar até aqui. O que vocês fizeram foi com a consciência que vocês tinham. Gratidão, mamãe.
Gratidão, papai. Se você conseguir, dá um abraço neles, bem forte. Deixa eles sentir que você o ama. E sinta também o amor deles por você. E você então vai ouvir deles: eu amo você, filho ou filha. E você vai dizer para eles: eu amo vocês. Eu amo vocês. Gratidão. Gratidão pela vida. Gratidão por tudo que vocês fizeram para eu chegar até aqui. Gratidão, mamãe. Gratidão, papai. Gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão, mamãe. Gratidão, papai. Inspira e respira e toma a força deles para você. Inspira. Respira. Toma a força deles para você. A força das suas raízes. Toma essa força e se sinta forte. A partir de agora, mais forte do que você é. Para você ir para a vida. Cuidar dos seus filhos, da sua família, dos seus netos e de quem mais você quiser. Primeiro de você. Então você agradece, agradece e agradece. E você diz ao teu Criador: gratidão, Deus. Gratidão pelos meus pais. Gratidão pelas minhas raízes. Obrigado mesmo, de coração. Inspire, respira. E no seu tempo, na sua hora, você vai voltando para o seu aqui e agora. Se sentindo amada, amado. Se sentindo abraçado pelos seus pais, tomando a força deles. E você vai mais forte para a vida. E você agradece, agradece e agradece. Como foi a experiência? Se vocês quiserem compartilhar comigo, vocês sentiram alguma coisa, não conseguiram fazer, foi muito difícil, como foi para vocês? E é isso, gente. Chorou, é verdade, a gente chora. Mais alguém? A gente chora porque é o sentimento é que vai fazer a diferença. O sentir faz toda a diferença. Alguém mais teve algum outro sentimento? Teve alguma experiência? Tá chorando ainda? Tudo bem? É assim mesmo? Eu também, sempre que eu faço exercício, dá vontade de chorar. Eu olho para minha mamãe, eu me vejo nela.
E sou muito grata, né? Pela vida dela, do meu pai, pelas minhas raízes, que eu sou o que sou hoje, porque eles fizeram o que fizeram, né? Para mim chegar até aqui, e seus pais fizeram para você chegar até aqui. Então, gente, não importa. Segundo Bert Hellinger, a constelação familiar. O que seus pais fez que você não gosta ou não gostou, não importa. A gente pode olhar para isso, tratar, reconciliar, trazer de volta eles, a força deles, pra gente ir pra vida forte. E se a gente quiser, segundo os estudos, ter uma vida abençoada, uma família abençoada, a gente precisa de fazer as pazes com as nossas raízes. Eu aceito. Eu olho para eles sem nenhum julgamento. Sem nenhum julgamento. Vocês têm algum tema para nossa próxima live? Se tiver, fala para nós. Essa de hoje foi alguém que sugeriu, eu não me lembro o nome, gente. Se vocês tiverem sentiu paz com os meus pais, que ótimo. Principalmente reconciliação com minha mãe, ótimo. Isso é maravilhoso. Faz toda a diferença na nossa vida. Se vocês tiverem algum tema de live para a próxima semana, a de hoje foi de um pedido de alguém da semana passada, não me lembro. Mas se vocês tiverem algum assunto, vocês me falem. Logo após essa live, né? Nós vamos postar o link do grupo. Vocês entram para participar do sorteio. Se você não precisar, é ótimo, você passa para alguém. Tem sempre alguém precisando, gente. Tem sempre alguém precisando. E é um presente tanto a gente dá, né? Uma sessão para uma pessoa que a gente ama. Então, se vocês tiverem algum assunto, vocês depois, se vocês não quiserem me falar agora, eu sei que a gente fica sobre o estado de emoção, depois do exercício. Lembrar também, né, de seguir o novo perfil, que é da psicoterapeuta Maria de Lourdes. E logo a gente vai estar saindo desse perfil, que é Maria de Lourdes Te Ajuda, e vamos estar migrando nesse perfil psicoterapeuta.maria de Lourdes, tá? E na próxima live eu quero também convidar todas, né? E vamos estar vendo sobre os temas. Se depois vocês quiserem sugerir para mim lá no meu direct, ou em qualquer lugar, pode vocês sugerir. Nós temos também um outro tema, uns 2 ou 3 da live passado, e a gente vai estar falando, vendo qual que a gente vai falar, tá bom? Fez sentido para vocês? Não fez sentido? Como foi? Me contem. Não teve sentido nenhum? Vocês não entenderam nada? Porque vai me ajudar eu ajudar vocês. Ou fez muito sentido? Caiu alguma ficha? Porque o intuito é cair as fichas. As fichas vão caindo e a gente vai se atentando para aquilo. Então, se caiu alguma ficha, se vocês caiu algum insight, alguma coisa, tá. Já compensa o meu tempo, o meu investimento de tempo, que eu sei que eu estou ajudando, tá bom? Gente, um beijo para cada um de vocês, um grande abraço. Já são 8h30, agora mesmo o Instagram já encerra. E eu quero dizer para vocês que é muito bom estar aqui, aprendendo e ensinando, que eu aprendo com vocês, com a história de vocês, tá bom? E convido a todos para a nossa próxima live. Qualquer coisa eu tô aqui. A Vilma tá dizendo foi ótimo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. A Agnes dizendo foi ótimo, muito aprendizado.
Então é isso. O meu intuito é esse. Até a próxima terça-feira, meninas, até às 19 horas. Gratidão pelo meu tempo, a Agna está dizendo. Eu que agradeço também, Agna. Chame mais pessoas para estarem conosco. A gente vai estar falando sempre sobre esses assuntos para que as fichas caiam, né? Para que a gente vá se atentando para a vida, cuidando das nossas feridas, das nossas sombras e sem nenhum preconceito, gente. Todos nós temos as nossas sombras. Eu tenho a minha, ainda estou no meu processo e até eu morrer eu vou estar no processo. E todos nós, tá bom? Gratidão de coração mesmo. Obrigado, gente, de coração. Que Deus abençoe. Tenhamos uma noite abençoada. A live vai ficar gravada no perfil. Os meninos estão falando. Se vocês quiserem enviar para alguém que não assistiu, envie. Porque de qualquer forma a gente está ajudando, tá? E é isso, a vida é isso, é a gente ajudar um ao outro. Envie para quem você ama. Envie para alguém que você acha que precisa de ouvir isso. Eu acredito que vai ser muito útil, vai cair muitas fichas. E é nesse cair de ficha é que a gente vai buscando ajuda, que a gente vai se encontrando, tá? Um beijo, gratidão mesmo, do fundo do meu coração. Que Deus abençoe a todos. Leuda, minha querida, boa noite. Aí já é bem tarde, né, em Buenos Aires. Você tá onde, Leuda? É em Buenos Aires ou é Você tá fora do Brasil, não sei onde é, mas você tá fora do Brasil. Você está fora do Brasil. Gratidão, Deus te abençoe. Obrigado por ficar comigo até agora. Aí já é bem tarde, né? Então é isso, gente. Beijo, beijo mesmo. Que Deus abençoe a todas vocês. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima terça, com a nossa próxima live, aprendendo. E a gente vai estar sempre compartilhando, tá? Um beijo no coração. Fiquem com Deus, durmam com Deus e com a presença dos seus pais. Abracem eles, sinta eles. É tão bom, é tão aconchegante a gente sentir isso. A gente vai se preenchendo, tá bom? Um beijo na alma de cada uma. Fiquem com Deus. Beijo.